Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje, um tema que nós iremos abordar, junto com esse convidado, onde já fazia também tempo que eu queria trazer ele. E ele teve que desmarcar algumas consultas para comparecer hoje. Então, eu agradeço, Dr. Manuel Rocha Corsetti, por ter vindo aqui, disponibilizado o teu tempo, e até mesmo que são poucos reumatologistas, né? E tu estar aqui para levar o conhecimento de saúde, bem-estar e qualidade de vida para todos vocês. Seja bem-vindo, meu amigo. É uma satisfação tê-lo no programa Fala Doctor. Douglas, satisfação é minha. Prazer enorme poder conversar contigo, falar um pouco da minha especialidade, um pouco das doenças que a gente trata no dia a dia. Ainda mais vindo de ti, um grande amigo de tempo. Então a satisfação é toda minha estar aqui participando contigo. E o tema vai ser reumatologia, médico reumatologista, e doenças reumatológicas têm associação até com os tratamentos odontológicos. Mas também não vamos falar só sobre isso, vamos falar também da saúde em geral, o que a reumatologia acomete no dia a dia nas pessoas. E que você que está aí nos assistindo, por vezes tem essa doença, e que aqui vai saber mais um pouco a respeito sobre ela. A doença reumática é uma doença que acomete grande parte da população e ela se divide tanto em a doença reumatismo, termo muito popularmente dito, conversado. Não existe a doença reumatismo, são inúmeros tipos de reumatismo, mais de 200, 300 tipos de reumatismo, que se divide entre o reumatismo degenerativo e o reumatismo inflamatório. Na verdade, a doença degenerativa é uma doença que faz parte do nosso envelhecimento, faz parte do nosso dia a dia, do tipo de trabalho, tipo de força, tipo de postura, muitas vezes, que a gente tem, e que acomete, com o passar dos anos, vai cometendo um tipo de dor, um tipo de alteração postural, um tipo de deformidade, assim. E a doença inflamatória, que aí são doenças sistêmicas, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, e aí acomete qualquer parte da população, desde o recém-nascido até o mais idoso. Se caracterizando tanto a doença inflamatória degenerativa como tipos de reumatismo, diagnosticados precocemente hoje, tratados já com bastante capacidade, bastante eficácia assim, hoje em dia. E como a doença inflamatória engloba nosso sistema todo e entra nossa saúde pública, nossa saúde geral, entrando a parte odontológica, bucal, dentro desse contexto todo. Nós temos em comum, por vezes, uma situação que é a articulação, né? Articulação temporomandibular, na parte de artroses, e também nas situações, por vezes, doenças que podem até impedir, num primeiro momento, de se colocar implante, ou até mesmo em movimentos ortodônticos, né? O aparelho ortodôntico, aquele que move o dente dentro do alvéolo, dentro do osso, e que tem algumas doenças reumatológicas que a gente tem que primeiro saber muito para que se possa fazer esse tipo de tratamento. Por exemplo, lúpus eritematoso. O lúpus eritematoso é uma doença sistêmica que pode afetar todos os nossos órgãos e sistemas, né? Na parte oral, o lúpus ele é caracterizado particularmente como ele dá muita úlcera oral, né? Ele pode dar gengivite, ele dá edema de lábios, edema de gengiva, né? Que pode ocasionar uma piora ou uma não adaptação ao implante dentário, no caso, né? Sim. Hoje a gente sabe que a doença sistêmica é contraindicado, não sei se é contraindicado o implante no caso dessas doenças sistêmicas, mas sim a doença tem que estar em perfeito controle, estável, sem uma atividade. A gente usa, e antigamente se usava muito mais, mas a gente acaba usando hoje bastante, o corticoide, um medicamento que controla a nossa doença rapidamente, seguro, né, com uma eficácia muito boa. Só que para a parte óssea, para a parte odontológica, no caso do implante, uma dose muito alta dele é prejudicial. Então a gente tem que estar com a doença muito bem controlada, ela sem atividade, com uma dose mínima de corticoide possível, que aí o implante sai com sucesso,
como qualquer outro paciente. A questão etiológica. A genética, essa é a primeira. E a parte etiologia dos fatores etiológicos ambientais? Sabe, a etiologia ambiental da doença inflamatória, ela é meio desconhecida, né? A causa da doença reumatológica. Tem uma causa, ela é uma doença idiopática, não tem uma causa pré-definida, né? Tanto que ela não passa, não é contagiosa, não se passa, dificilmente se vê numa família a mesma doença reumatológica, inflamatória. Se vê dentro da família a predisposição para uma doença autoimune, para doenças autoimunes, e às vezes tem casos diferentes, mas sem uma etiologia definida. A etiologia, nós falávamos do lúpus eritematoso sistêmico, a etiologia do lúpus é uma etiologia desconhecida, né? Tem teorias hormonais, teorias se aceitam, acomete mais mulheres do que homens, mas sem uma etiologia pré-definida. Ou seja, em termos de gênero e idade, a idade pode aparecer mais tarde? No caso do lúpus eritematoso sistêmico, né, é muito mais, são 9 mulheres para um homem, a incidência. Mais feminino. É muito mais no sexo feminino, né? Tanto que tinha uma teoria hormonal aceita, mas aí como dava em homem, caiu um pouco por desuso, mas não tem essa etiologia. A incidência é mulher jovem, né, uma mulher adulto jovem, 18 anos, 35 anos, o pico da incidência, podendo acometer criança e podendo acometer pessoas idosas também com uma menor incidência. Sinais e sintomas relacionados com uma pessoa que às vezes ela tem esses sinais e por vezes ela está pensando que está acontecendo um outro tipo de situação e que pode ser uma doença reumatológica. A doença inflamatória não é degenerativa. A doença degenerativa, o sintoma é dor. Dor numa certa articulação. Já vai estar mais avançado nesse caso. Dor numa certa região do corpo, dor nas costas, dor num joelho, dor nas mãos. A doença degenerativa, classicamente, é caracterizada por dor. Uma fraqueza, às vezes, muscular, uma limitação do movimento, uma dificuldade de levantar de uma cadeira, de poder levantar da cama de manhã, calçar uns sapatos. Então, essas limitações são sintomas, sinais que aquela articulação tem um grau de deformidade. Já a doença inflamatória, a doença nossa do reumatismo caracterizada como inflamatório, que entram as artrites, o lúpus, as artrites psoriáticas, as miopatias, várias outras doenças inflamatórias, como é uma doença sistêmica, ele pode dar um sintoma sistêmico. Fadiga, febre, mal-estar, fraqueza, mialgia, dor articular, tem alterações em órgãos, rins, coração, pulmão, um quadro mais sistêmico, como uma doença sistêmica, não só a dor particularmente da doença degenerativa, né? Sim, e que isso vai afetando, se a pessoa não procurar recursos, acaba tendo uma situação pior. Hoje o diagnóstico dessas doenças, hoje a gente faz muito cedo, a gente consegue fazer o diagnóstico muito precoce. Então, a gente consegue fazer o tratamento mais precoce também, que ocasionam as sequelas dela, a gente não se vê mais tanto como se via antigamente. Sim. Febre reumática, talvez hoje até não exista, mas o que aconteceu com a febre reumática de ter terminado ao tempo? A febre reumática é uma doença reumatológica infecciosa, uma infecção, provém de uma infecção de orofaringe, uma faringite, por um tipo de bactéria, streptolizina, né, que vem muito da saúde pública, do saneamento básico. Então, essa evolução da saúde pública, da higiene oral, da higiene com as mãos, né, ainda mais hoje em dia, né, isso fez com que a febre reumática fosse menos vista. A incidência da febre reumática hoje é muito baixa, né? E a gente se evitou hoje várias consequências que a gente tem relato de pacientes que tiveram febre reumática, que têm doença cardíaca relacionada à febre reumática, tiveram episódios de doenças do sistema nervoso central. E isso não se vê mais no dia a dia pela própria saúde pública, pelo conhecimento da população, maior informação, maior higiene da população, né? Muitas vezes precária em certas regiões
de todo o país, de toda a cidade, mas tem muito mais, a informação chega muito mais fácil hoje em toda a população. Então, essa parte da higiene bucal, principalmente, que por ser uma doença da orofaringe, né, por uma infecção, a higiene bucal é importante e ajudou muito, né? Não digo na erradicação da febre reumática, né? Porque ainda tem focos e se suspeita muitas vezes uma febre reumática, mas a incidência é muito baixa hoje. Olha aí. E lugares? Lugares onde se mora, tem a ver essa questão de pessoas que têm doenças reumáticas, de agudizar ou não, na questão até mesmo dos tratamentos, onde os tratamentos eles passam pelo tratamento, mas mesmo assim, os lugares onde o frio, o quente, isso tem influência? Sabe que tem influência e muita influência. O frio, né? O frio ele te dá a sensação de dor, ele te dá uma dor muito mais intensa do que o calor. Tipo, a doença degenerativa, nossa incidência de dores, de pacientes que nos fazem dor no inverno é muito maior do que no verão, né? Tanto que a incidência, a incidência de dor no inverno, no sul, é muito maior do que no nordeste, por exemplo, né? Então, a temperatura alta, tipo um clima menos úmido, ajuda, né, numa menor dor do que esse nosso clima do sul, que é um clima frio, úmido. Isso, a sensação de dor é muito maior. Afeta mais, principalmente muito, a parte articular? Muito. A parte articular, a parte de mobilidade, né? Gerando dor? Gera dor. Eu acho que o inverno faz com que a gente fique mais parado, que a gente se exercite menos, que a gente se mova menos, né? Até por causa do frio. Então isso acho que ajuda também com a temperatura, mas com certeza o calor ajuda muito no tratamento da doença degenerativa, das dores. No caso da doença degenerativa, ela tem cura? Ela não tem cura, a doença degenerativa não tem cura. Desgastou, tu controla ela, tu melhora a dor, tu melhora a mobilidade com fisioterapia, com exercício, com fortalecimento muscular. É muito mais... Recursos que prolongam um pouco mais a situação dessa pessoa. É muito mais uma coisa global, assim, da mudança de hábito de vida, né? Para te se adaptar àquela tua limitação, né? da articulação limitada, do que propriamente um tratamento específico. Não deixa de ter a degeneração, tá? Desgastou, aquele desgaste vai ficar ali. Sim. Né? Tu não pode deixar evoluir, e a gente, né, tem estudos já mostrando que tu consegue uma prevenção, uma diminuição da dor e da mobilidade, do deslocamento, com vários tipos de tratamentos. Mas ela não cura, não tem controle. Sim. Então, estão gostando? Vamos falar de duas situações no segundo bloco. Osteoporose e os tratamentos das doenças reumatológicas. Combinado? Combinado. Então, não saem daí. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até logo. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltando então aqui com o Dr. Manuel Crossetti, reumatologista. Já falou muito no primeiro bloco e tem muito mais para falar para vocês nesse segundo bloco. Então, primeiro, vamos falar sobre osteoporose.
que tem uma grande incidência, acomete muita gente e é uma doença que diariamente chega no teu consultório. É um dia a dia nosso do consultório, a osteoporose, né? A osteoporose uma baixa massa óssea, né? Tipo, o osso perdeu a musculatura dele, vamos dizer assim, o osso fraco. Tem uma incidência muito grande, a mulher pós-menopausa, ela perde hormônio sabidamente, né? Então ela tem uma incidência, ela perde massa óssea, tenta uma osteopenia, numa osteoporose, que acarreta vários problemas, né? O grande problema da osteoporose é a fratura, né? Então, quanto maior a tua osteoporose, maior a chance de uma fratura. Não que aquele osso vai quebrar ou não, mas a chance dele quebrar é muito maior, né, do que um osso sem osteoporose. Fica mais vulnerável a um trauma, uma queda. Então, então, pessoas mais velhas, teoricamente, vão ter mais osteoporose. Sim, tem pessoas mais jovens, tem também, mas teoricamente, pessoas mais velhas vão ter mais osteoporose. A chance de uma pessoa, às vezes, mais velha, em casa, escorregar, cair, bater sem querer numa quina, é grande, aumenta. E esse trauma leve, podendo fazer uma fratura, caracteriza a osteoporose. Há uma prevenção relacionada a isso, a ingestão de cálcio, algum medicamento, algo assim que se possa amenizar? Se estuda muito, se vê muito hoje a mudança, como eu falei no primeiro bloco, a mudança no nosso hábito de vida, né? Uma alimentação saudável, entendeu? Uma atividade física regular, sabe-se que a bebida alcoólica, o cigarro, são coisas que aceleram o processo de uma osteopenia, de uma osteoporose, né? A ingesta regular de cálcio, se fala muito da vitamina D hoje, né? Uma alimentação balanceada, uma atividade física regular, é uma prevenção para a osteoporose. Falaste ali, né, o osso sem músculo, né? É irreal, porque o exercício ele faz com que o músculo ele acione mais o osso, né? Ele é o estimulador, no caso, o músculo no osso. O músculo é o que sustenta o osso, né? Exato. Assim como o dente, enquanto se tem dente, tem osso. No momento que tirou o dente, o osso, ele se vai. E acredito também que seja na parte músculo, osso. Ou seja, tem estímulo constante. E daí então a questão da movimentação do corpo, de fazer exercícios, atividades físicas, nem caminhada, fazer alguma, né, se mexer, se mover. A pessoa se ativa, né? Exato, faz com que é um grande problema da população, o sedentarismo, né? Sedentarismo, exatamente, né? Que pode chegar, claro, a gente já até falou no programa sobre obesidades, né? E isso influencia muito. Mas a questão do exercício físico é fundamental. É fundamental. Né? E outra alimentação sadia, com ingestão de cálcio, né, vitaminas e tudo, que faz parte também da composição do osso. Com e certeza. A osteoporose, falaste agora, né, pós-menopausa. Como que acontece todo esse processo? Porque a mulher, ela procura o gineco, né, e aí é constatado, e aí começa todo um tratamento multidisciplinar. São especialidades meio conjuntas na parte, a ginecologia e a reumatologia, né? Porque ela faz a mulher faz um controle, um acompanhamento com o seu ginecologista de rotina, como toda mulher deve fazer, e em algum período da vida eles pedem o exame, através de um exame que você vê a osteoporose, de um único exame, não é uma doença que se diagnostica clinicamente, nem por uma radiografia pode suspeitar de uma osteoporose, mas tem um exame que é a densitometria óssea, que é um exame específico para avaliação da massa óssea, né? E ali define osteopenia, osteoporose, o osso normal, com as suas curvas e coisas, você fazer um tratamento. Muitas vezes, aí o paciente chega no consultório reumatológico, muitas vezes o primeiro diagnóstico é feito por nós também, e aí, a partir dali, tu faz um controle, tu faz um acompanhamento. É um diagnóstico, tu acompanha, né, o paciente por algum período para ver se tem aquela resposta naquele osso conforme o tratamento ou não, né, mas por uma evolução dele. E junto com a fratura. A fratura é um diagnóstico de osteoporose, uma fratura por trauma mínimo, né, uma queda, que levou a mão, quebrou o braço, é diagnóstico de osteoporose. Mesmo com um osso osteopênico, o tratamento é como sendo osteoporose. Sim. Falaste da mulher e o homem. Tem osteoporose em homem também. Que tem um momento que o homem também, começa... Existe osteoporose em homem, né? O homem, ele envelhece igual a mulher, não?
Faz parte do envelhecimento, apesar dele ter uma massa óssea maior a parte hormonal, pelo biotipo do homem, né? Mas existe casos de osteoporose em homem, aí decorrente de medicações, decorrente de uma doença desabsortiva, falta de vitamina, inúmeras causas, mas existe osteoporose em homem também. Outra questão também, a raça. As doenças reumatológicas e incidências de raças. A gente não vê muita essa diferença. No caso da osteoporose, tem. O povo mais branco, né, tem maior incidência de osteoporose do que o povo não branco. Outra questão também é a falta de vitamina D, né? O pessoal tem tomado bem pouco sol, né? A gente mora num estado do inverno, né? Então a gente passa um período do ano, muitas vezes, não se faz mais aqueles frios rigorosos que se fazia, mas se faz frio ainda. Então a gente acaba usando mais roupa e se expondo menos ao sol. Nossa exposição ao sol nos 6 meses do inverno, teoricamente, é muito menor do que os 6 meses do verão, né? Se for dividir em 2 estações do ano. Só que a gente mora numa região que tem as quatro estações bem definidas. Exato. Né? É. Então a nossa exposição ao sol é diminuída. Então o nosso nível de vitamina D, é mais baixo. E se colocam muito dentro de casa, dentro de ambientes fechados, como escritórios, salas, entre outros, né? E aí acaba não tomando o sol, que o sol diário é importante para isso também. Com certeza, né? O sol diário... Isso é uma prevenção, né? Uma prevenção. Deveria ser meio como se fosse uma atividade física, uma regra, nós tomar um pouco de sol diário. Olha aí, viu? Então tem que ter aquele cuidado, né? Ainda mais você que tem osteoporose e que sabe que pode acontecer. Eu acho que nesse momento que se é diagnosticado osteoporose, tem que ter um cuidado maior, né? Até mesmo para não ter não facilitar um momento que se cai, quebra. Eu vejo assim pacientes chegando até mesmo no meu consultório com fraturas de perna acima de 70 anos, né? Aí até mesmo aconteceu esses tempos uma paciente que eu fui acabar acompanhando o pós-operatório dela com implante na casa dela, porque ela tinha quebrado uma perna, porque ela subiu numa cadeirinha e acabou caindo e quebrando uma os perna. Cuidados básicos, né? A gente muitas vezes envelhece, mora numa casa e aquela casa continua sendo igual como a gente quando éramos mais jovens. Não tem certos cuidados, tapete, escorregar no tapete, às vezes um apoio para segurar a mão, certos cuidados que não deveríamos ter, né, no nosso lar, na nossa casa, para evitar esse tipo de queda, né? Porque a gente não se dá conta. Sim. Tem também aquelas pessoas que estão hoje com cadeira de roda, né, e que têm osteoporose. Então, é uma situação mais delicada, né? Uma situação mais delicada, uma osteoporose mais avançada, né? A própria doença, a doença reumática, voltando à doença reumática inflamatória, até pelo tratamento, aumenta o risco de osteoporose, né? De perda óssea, né? Por uma menor mobilidade, fica mais parado, por uma deformidade articular, por uma doença sistêmica mesmo, que dá uma menor mobilidade para esse paciente. Então ele acaba tem um desuso da parte óssea maior e tendo uma osteoporose mais grave, né? Sim. No início do nosso programa, falaste a respeito da questão sistêmica, né? Que abrange toda uma relação sistêmica. Síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren é uma síndrome reumatológica que acomete as mucosas, né? Então a mucosa ela produz menos a secreção do que deveria, no caso os olhos. A glândula lacrimal ela não produz tanta saliva, então a sensação do olho seco. A glândula salivar produz menos saliva, a sensação de boca seca. E é uma coisa muito comum, né, no nosso dia a dia. Geralmente ela é secundária a uma doença sistêmica, né? Tem uma artrite reumatoide, um lúpus eritematoso e tem a síndrome de Sjögren, que a gente chama, que é a síndrome seca, secundária a essas doenças inflamatórias. E com a secura da boca, no caso da boca, altera a fala, sim, muitas vezes rouquidão, alta mastigação, né? E muda o pH intrabucal, aí começa a criar cárie, como a estrutura ela fica mais seca, e para quem fuma, pior ainda, né? Porque daí a mucosa fica muito mais seca, a parte periodontal ela fica mais agredida, então consequências, doenças periodontais. Aí tem aquela questão da pessoa, tem medicamentos, né? Mas a pessoa vai ter que estar sempre com uma garrafinha d'água para estar molhando a boca, né? Tem que estar sempre tomando uma garrafinha d'água, tomando um pouco de água para modificar aquela boca, estimular a salivação, né? Exatamente. Um estímulo. Hoje tem produtos que se estimulam a salivação, então é estimular a salivação. Bom, em termos de cuidado, você já sabe o que fazer, né?
Mas hoje as pessoas elas estão procurando mais os médicos nesse sentido de diagnóstico e tratamento desses tipos de doenças, ou é porque foi um outro especialista ou até mesmo um clínico e que ali se percebeu e é encaminhado para o reumatologista? A doença sistêmica, a doença inflamatória, né, ela acaba muitas vezes, já é uma especialidade com bastante informações, bastante conhecimento, que há um tempo atrás não era tão chamativa assim. Então muitas vezes procurava um clínico, procurava uma outra especialidade e aquele colega suspeitava de uma doença inflamatória e o paciente era encaminhado. Hoje, com muitas informações, muitas propagandas, muitas notícias, o acesso à informação é muito maior, o próprio paciente suspeita e relaciona os sintomas que ele está sentindo a uma doença reumatológica e nos procura para fazer uma avaliação. Mas ainda hoje ele procura outras especialidades, ortopedia, ginecologia, o clínico, né? E aí se suspeita, o oftalmo tem bastante alteração ocular, o próprio dentista, alteração, né, na mucosa oral, suspeita óssea também, doença sistêmica, e aí acaba vindo para doença reumatológica encaminhada. Bisfosfonados, por exemplo, né? Com certeza. São medicamentos que... Fosfonato é um dos dois lados, né? Ele melhora um lado e nos prejudica o outro, né? Exato. O dentista deve olhar para nós e deve ficar meio bravo com a gente, mas a gente precisa usar aquilo. Não, vamos manter o paciente em pé. Então, melhor. Ao mesmo tempo que ele melhora muito a massa óssea e melhora a osteoporose, né? Para a parte do implante, o Douglas sabe muito melhor do que eu, ele tem suas restrições ao uso dele, né? Sim, exato, tem. Então, fica dos dois lados ali, então. Sim. Bom, tratamentos. O tratamento é medicamentoso. O tratamento da doença inflamatória é medicamentoso. Da doença degenerativa... cuidados. E cuidados. A doença degenerativa, como eu falei, a mudança do hábito de vida, atividade física, da postura, uma fisioterapia bem feita, né? Isso ajuda a parte degenerativa natural do nosso envelhecimento. A fisioterapia tem ajudado bastante. Muito, muito. A associação com a fisioterapia é muito importante. E tem evoluído mais. A fisioterapia em si evoluiu muito, né? Sim. Então ajuda muito a parte reumatológica, a parte ortopédica, né? O ortopedista também ajuda muito. É muito importante. Isso é importante mesmo, nessas questões. E a doença inflamatória sistêmica é basicamente medicamentosa, né? Medicamentosa. Se tem hoje um amplo aspecto, um leque enorme de medicamentos da última geração, usado no mundo todo, que tem acesso aqui na nossa cidade, né? Tanto no meio privado como no meio público, né? O leque ele é liberado pela Secretaria de Saúde, o público geral tem acesso a esse tipo de medicamento. Isso é importante. Né? E um leque enorme. Antigamente nós usávamos muito corticoide. Né? Tudo era corticoide. Se usa ainda o corticoide, é um remédio exemplar, excelente. Né? Só que a introdução de certos medicamentos dentro da reumatologia para doença inflamatória acabou nós conseguindo poupar corticoide, usar menos possível ou doses muito baixas com consequências menores, né? Então, a evolução do tratamento é muito importante dentro da reumatologia. Olha aí. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do programa e eu queria fazer mais perguntas para ele, só que vamos ter que deixar para uma próxima, né? Mas assim como existe a campanha, por exemplo, em novembro, dia 14, dia do diabetes, o outubro, câncer de mama, novembro, próstata, há uma campanha para a doença reumatológica? Existe um dia mundial da osteoporose, existe em outubro, se eu não me engano, agora eu vou lembrar a data agora. Tem o dia mundial da osteoporose, tem o dia mundial da reumatologia, de conscientização da doença reumática. E existem campanhas nos grandes centros, tipo, ainda no interior essa campanha ainda é menor. Sim. Né? Mas tu vai em capitais, Porto Alegre, já tem uma campanha bem mais forte dentro. E nessa campanha de conscientização e dando expectativa para aquele que tem osteoporose, qual é a mensagem que tu deixa para que ele possa ter sua qualidade de vida? Deixá-lo ele mais tranquilo e poder viver melhor? Eu acho que basicamente é ser uma pessoa ativa, sair um pouquinho da cadeira, do sofá,
né, se alimentar bem, com alimentação saudável, atividade física e vai viver muito tempo ainda. Maravilha. Dr. Manuel, fico muito feliz por estar aqui, esbanjando conhecimento, levando para vocês o que vocês merecem. Ou seja, o Fala Doctor é o doctor que está falando aqui. É ele que diariamente ele trata de pessoas dentro da sua especialidade. É ele que fica feliz quando aquela pessoa está feliz, quando ele consegue o seu objetivo e consegue mais ainda, consegue fazer com que aquela pessoa ela tenha uma qualidade, um bem-estar diário, que possa estar junto com seus amigos, com a sua família e ele estar bem consigo mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Douglas. Prazer enorme estar aqui contigo. Da mesma forma. E para vocês, uma excelente e uma boa noite e até a próxima.